Frank Lloyd Wright. Foi a figura mestra da arquitetura orgânica. Ele acreditava que a arquitetura não era só uma questão de habilidade e criatividade, mas deveria transmitir felicidade. O arquiteto norte-americano nasceu no dia 8 de junho de 1867 e faleceu no dia 9 de abril de 1959. Filho de uma professora e de um pai músico e pastor, começou a trabalhar para o reitor do Departamento de Engenharia da Universidade de Wisconsin, onde cursou 2 semestres de engenharia civil. Foi a mãe de Frank que determinou a profissão. Desde que o tinha no ventre, dizia que seu filho seria um grande arquiteto. Wright conseguiu criar uma nova expressão estética para as residências norte-americanas, as quais dotou de linhas alongadas, telhados graciosos e excepcional integração com o ambiente natural, dominando completamente as novas técnicas construtivas do concreto e do aço. Em 1888, conseguiu um emprego de projetista e trabalhou por 6 anos com Louis Sullivan, um dos pioneiros em arranha-céus da escola de Chicago. Wright escreveu 20 livros, muitos artigos, era um palestrante popular nos Estados Unidos e Europa e grandemente reconhecido ainda em vida. Cheia de acontecimentos dramáticos, frequentemente fatos de sua vida pessoal apareciam nas manchetes dos jornais, dentre os quais os mais notáveis foram o incêndio e assassinatos de 1914 em sua residência de verão. A Taliesin East defendia que o projeto deve ser individual, de acordo com a localização e finalidade. Dizia que a forma e a função são uma só. Wright influenciou os rumos da arquitetura moderna com suas ideias e obras e é considerado um dos arquitetos mais importantes do século XX. Unity Temple, encomendado pela Congregação Unitarista de Oak Park em 1905, este templo se tornou uma das principais obras de Frank Lloyd Wright, por seu significado, sua ideia de concepção e pelas propostas inovadoras que Frank trouxe para o projeto. Para entender o significado do templo, é preciso entender o que é unitarismo. Não é propriamente uma religião. É uma corrente de pensamento teológico cristão baseada em alguns princípios como a busca livre e responsável pela verdade e significado. A família de Wright, por parte de mãe, era unitária. Em 1905, a Unity Church, antiga igreja da congregação, queimou. Frank foi então o arquiteto escolhido para construir o novo edifício. Neste momento de sua vida, o arquiteto havia pedido demissão de um dos mais renomados escritórios de arquitetura do país. Sem emprego, mas com um certo prestígio, Frank montou seu próprio escritório em sua casa. A intenção de Wright por trás do projeto era criar 2 espaços separados com funções diferentes conforme pode ser observado no texto da entrada do templo. Para adoração a Deus e ao serviço do homem. Assim, o edifício é dividido em 2 espaços, fazendo jus a uma frase que adotou de seu antigo chefe: a forma segue a função. O projeto então consiste em 2 edifícios unidos por um hall de entrada e é bem pouco aparente do ponto de vista de quem passa em frente ao templo. A geometria foi desenvolvida com cubos, uma decisão revolucionária de design no mundo da arquitetura religiosa. Não existe um campanário que chega até o céu ou uma entrada claramente marcada que recebe os visitantes. Ao invés disso, o foco de Wright estava dentro dos próprios espaços, buscando a perfeita sintonia da função com o ambiente. Ao sul do hall de entrada encontra-se a Unity House, espaço direcionado ao serviço do homem, que conta com salas de reuniões, varandas laterais para uso como salas de aula, além de escritórios da administração. No outro lado encontra-se o templo, direcionado à adoração. A sequência de entrada do templo é feita por passagens com pé direito baixo e escuras, as quais Wright chamou de claustros. O significado deste hall é justamente criar um maior
maior contraste e levar os que ali adentram por uma pequena jornada, simbolizando que após um período de escuridão sempre existe um momento de luz. Assim representado quando o visitante chega até o santuário, que é aberto, iluminado e proporciona um certo alívio e aconchego. O ambiente foi projetado para trazer a sensação de um dia feliz sem nuvens, diz o arquiteto. O espaço foi pensado para que nenhuma pessoa ficasse a mais de 40 metros do púlpito. Também fechou a estrutura sem janelas de nível para a rua, para que os ruídos não interrompessem a adoração. A iluminação é feita através de pequenas aberturas nas paredes superiores e uma série de clarabóias quadradas no teto. As cores por dentro são quentes, enquanto o cinza da parte externa proporciona um ar de sobriedade e simplicidade. Outra característica muito marcante nos projetos de Frank Lloyd Wright e que estão presentes no templo é o uso dos materiais em sua aparência natural. Traga para fora a natureza dos materiais, dizia o arquiteto. Nesse caso, o material predominante utilizado foi o concreto. Sob a escolha do material para a construção, Wright afirma: havia apenas um material para escolher. A igreja dispunha de $45 mil. Concreto era barato. Sem dúvidas, o material deu ao templo um ar de monumentalidade. Porém, o uso do concreto, em sua forma original, sem nenhum tipo de pintura para proteger as paredes e estruturas, aliado ao sistema de drenagem do telhado criado por Wright e que não funcionou conforme esperado, acarretou em sérios problemas de infiltração. Atualmente, o local encontra-se em obras. O projeto restaurará o templo da unidade à sua aparência original, ao mesmo tempo em que implementará melhorias ambientais para garantir sua sustentabilidade funcional ao longo do próximo século. A Fundação de Restauração do Templo da Unidade define o templo como uma obra-prima arquitetônica, incorporando a elegância corajosa, a experimentação visionária e a integridade funcional que caracterizam a arquitetura moderna. Robbie House. Em um terreno localizado no campus da Universidade de Chicago, situa-se um dos maiores ícones da arquitetura moderna, a Robbie House. Wright desenhou a Robbie House em seu estúdio nos anos de 1908 e 1909. Seus proprietários originais moraram nela por menos de 2 anos. Depois disso, a casa foi vendida e passou por vários donos e até por períodos de abandono. A casa possui uma área de 1.214 metros quadrados, teve um orçamento de $59 mil, incluindo seu lote, mobiliário e a sua estrutura total. As características mais marcantes da casa são as linhas horizontais e os materiais utilizados pelo arquiteto. Os tijolos foram feitos sob medida para a casa, acentuando sua horizontalidade. Dentre as inovações arquitetônicas na época, destacam-se o uso de vigas metálicas para garantir o balanço de 3 metros na frente da casa. Os beirais na fachada, juntamente com os balanços, foram calculados de acordo com os ângulos do sol. No verão, o sol do meio-dia atinge apenas o fundo de toda a fachada. Já nos meses de primavera e outono, a luz entra e aquece a residência. O teto baixo enfatiza as vistas voltadas ao exterior. Possui na maior lateral do lote um muro baixo onde as crianças pudessem brincar ao ar livre sobre o alcance visual de seus pais. Há uma garagem com 3 vagas. Não era qualquer pessoa que podia ter 3 carros. Robbie, o proprietário da casa, era um homem visionário da época, além de bastante rico. A entrada da residência não é claramente definida. Uma lareira separa a sala de estar da sala de jantar, que é aberta para a sala de bilhar e de jogos acima. O programa inclui uma sala de estar, cozinha, 4 dormitórios e a ala de serviço. Wright projetou também o mobiliário da casa, pois ele acreditava que era quase impossível dissociar o exterior do interior de uma edificação. A Robbie House foi uma das últimas casas projetadas no estilo Prairie School, um estilo arquitetônico marcado por linhas horizontais, coberturas planas ou levemente inclinadas, frequentemente apresentando lajes terminando em beirais com grandes balanços parcialmente sobrepostos, janelas agrupadas formando amplos conjuntos horizontais, integração com a paisagem, construção sólida, paredes com texturas ou relevos e economia no uso de ornamentos.
Após décadas de abandono e até ameaças de demolição, quase foi demolida na década de 1950. Hoje, a casa vem sendo restaurada e é aberta à visitação do público. Frank Thomas House, uma casa histórica localizada em Chicago, onde foi concebida pelo arquiteto Frank Lloyd Wright em 1901 e lançada pela Prairie School, um movimento onde arquitetos criaram um estilo de arquitetura norte-americana nativo que não compartilhava elementos de design e vocabulário estético com estilos anteriores da arquitetura clássica europeia, e foi a primeira casa a ser lançada nesse estilo. A casa inclui muitas das características que a tornou associada com o estilo, como um telhado baixo e proeminências largas, janelas de batente, prateleiras e armários embutidos e lareiras ornamentadas. Também foram utilizadas molduras frisadas e ornamentos geométricos na madeira, bem como os motivos florais abstraídos que aparecem nas portas de vidro chanfrado e janelas de batente. Reforçam a analogia de Wright entre a casa e um organismo natural. Em sua descrição da casa, Wright evocou a unidade orgânica de uma flor para sugerir a complexidade com a qual os componentes estruturais foram integrados como um todo. A natureza serviu como uma fonte contínua de inspiração. A entrada principal da casa é acessada indiretamente através de um elaborado arranjo de passagens. No projeto da casa, a estrutura tradicional que eleva o porão ao nível do solo é abandonada. Assim, os quartos são elevados a fim de aumentar a privacidade e não há porão. Típico das casas de Wright no período entre 1901 e 1903 é a entrada arqueada, vidro de chumbo acentuado por pedaços de branco e ouro, e as molduras frisadas. Este caminho de entrada é famoso por sua porta falsa, que não é visto nesta visão, mas sim está localizado na área acima do arco. Também único nesta casa é o plano em forma de L, que orienta a casa para a visão mais aberta para o norte e oeste, enquanto bloqueando a vista da parede de tijolos altos das casas de linha no lado sul. Taliesin. Originalmente estabelecido por sua família materna, Wright passou vários verões cultivando a terra que comprou para Taliesin. Seu amor pelo cenário pode ser sentido na casa que ele criou, o que serviria para o resto de sua vida. Ele deu um nome galês, Taliesin, que significa sobrancelha. O nome simbolizava a intenção de Wright de criar uma casa que fosse da colina e não na colina. Considerada uma das expressões mais significativas de Wright, a casa usa materiais locais como pedra da pedreira de calcário amarelo das proximidades, que ele então misturou com a areia do rio para criar as paredes da casa. O gesso para as paredes interiores foi misturado com cianite, fornecendo uma matriz dourada. A casa tem um layout que o arquiteto descreveu como baixo, largo e confortável. Wright reconstruiu a casa 2 vezes após o dano significativo de fogo em 1914 e 1925. A propriedade cresceu e expandiu com o tempo, com edifícios para abrigar suas várias funções, como uma casa, um estúdio e uma escola de arquitetura. Taliesin, como todas as casas que Wright projetou para si mesmo, continuou a evoluir ao longo das quase 5 décadas que ele viveu por lá. Wright tratou a casa como um laboratório de modelos, continuamente alterando-o com a ajuda de seus aprendizes, que ele chamou de os dedos da minha mão. Após a morte de Wright, em 1959, a propriedade de Taliesin e Taliesin West passou para a fundação que Wright tinha estabelecido em 1940. Hoje, Taliesin continua a ser o lar ativo da Escola de Arquitetura Frank Lloyd Wright. A manutenção do local continua a ser por parte dos aprendizes e agora também é atendida pela Preservação Taliesin, uma organização criada em 1991 para administrar a preservação e legado do complexo.
Taliesin West. Tendo comprado várias centenas de hectares de terra do então rural do nordeste de Scottsdale, Wright começou a conceber uma utopia de deserto composto de edifícios de baixa altura, projetado para refletir a expansão do deserto. Sempre em favor de materiais locais, construiu Taliesin West, em grande parte de alvenaria do deserto, a rocha vulcânica local posta em formas de madeira e ligada por uma mistura de cimento e areia do deserto. Ao fazer isso, Wright esperava preservar o máximo possível do ambiente do deserto ao incorporar suas estruturas dentro da paisagem. Ao longo dos anos, o complexo foi continuamente alterado e ampliado, eventualmente incluindo um estúdio de desenho, instalações de jantar, 3 teatros e uma oficina, o escritório de Wright e aposentos particulares e residências para aprendizes e funcionários. Cada edifício está ligado através de uma série de passarelas, terraços, piscinas e jardins. Wright projetou todo o mobiliário interior e decorações, a maioria das quais foram feitas no local pelos aprendizes. Wright continuou passando o inverno no Arizona até sua morte em 1959. Taliesin West continua a servir como lar vibrante da Fundação Frank Lloyd Wright e da Escola de Arquitetura. Hotel Imperial. Apesar de seus esforços na construção de residenciais, Frank Lloyd Wright fez sua marca construindo alguns projetos impressionantes, bem como o Hotel Imperial, em Tóquio, no Japão. Ele passou muitos anos no Japão analisando o estilo tradicional japonês de construção, para projetar o hotel, que foi um complexo prédio que levou meses de planejamento. O Hotel Imperial veio como uma reposição de um antigo hotel que havia sido destruído por um terremoto. Só não foi mais moderno para que fossem preservadas as tradições, e com isso, Wright teria que se adaptar a espaços pequenos. Sua solução foi criar passagens e corredores pequenos que se abriam em amplos cômodos. Wright o construiu tendo em mente várias considerações de segurança durante um terremoto. Para suportá-los, foi construído com concreto, pedras e tijolos, e sua cobertura era feita com placas de cobre. As fundações flutuantes e as estruturas de parede flexíveis, que foram construídas mais grossas na base, permitiram a movimentação e o deslocamento. O hotel foi projetado como um H. O lobby principal e salas públicas localizado na área central, jardins e piscinas encheram cada grande pátio, e no interior possuía pequenos terraços, varandas e quadras. A versão de Frank Lloyd Wright foi projetada no estilo de Maya Revival. Ele incorpora uma estrutura alta, semelhante a uma pirâmide. Os principais materiais de construção são o concreto vazado, blocos de concreto e a pedra aóia esculpida, vinda de vulcões. O efeito visual do hotel foi impressionante e dramático, e o Café Austrália em Melbourne, Austrália, serviu como uma inspiração. O arquiteto desenvolveu um hotel que proporcionaria ao visitante prazer visual e conforto. Sobre a forma do hotel, sempre prevalecem os cubos, que conseguiam muito bem expressar o aconchego dos compactos espaços japoneses. Os quartos são todos em forma de cubo e, apesar disso, cada um diferente do outro. A textura e a cor afetam conjuntamente o peso visual e a escala de um plano, bem como o grau em que esse plano absorve e reflete luz e som. Em sua articulação dimensional, é possível enxergar o cubo em vigas, pilares, lajes e pontes, e em suas articulações de adição e subtração, a ornamentação dos espaços e até na definição de texturas. Após o grande terremoto que atingiu o Japão em 1923, no dia da inauguração do hotel, o edifício abalou, mas permaneceu intacto, concedendo a Frank Lloyd Wright respeito e admiração da população japonesa. Com seus 3 andares de poucos e caros quartos, infelizmente, o Hotel Imperial foi demolido em 1967 e substituído por outra estrutura, com o objetivo de maximizar o uso da terra. Hoje pode-se encontrar o saguão principal do Hotel de Wright no Museu Meiji Mura. Casa da Cascata. Considerada uma das casas mais famosas do mundo, a Casa da Cascata está localizada em Mill Runs, Pensilvânia. Antigo patrimônio da família Kaufman, que assim como toda a família americana, buscava desfrutar de uma vida civilizada sem invadir o mundo natural.
Foi em cima dessa ideia que contrataram um arquiteto que, ao pegar o projeto da casa, busca criar uma ligação forte entre a natureza e um ambiente arquitetônico, utilizando assim de uma arquitetura orgânica. A arquitetura que busca se desenvolver de uma estrutura a partir de condições já existentes no ambiente, como o reaproveitamento do solo natural e de todo o entorno. O objetivo do arquiteto era dar a entender que a casa havia surgido através do próprio crescimento orgânico. O projeto foi pensado inicialmente de fora e possui uma continuidade com o meio ambiente, visto que o arquiteto adequou as características externas do entorno à realidade da funcionalidade interna da casa. A Casa da Cascata conta com uma interação íntima com o curso da água que passa pela propriedade. Todos os ambientes relacionam com o entorno natural. A cascata existente no terreno seria invisível do interior, mas totalmente integrada à planta da casa, com uma escadaria saindo da sala de visitas permitindo acesso direto a ela, e a torrente de água caindo, sempre ecoando pela casa. O projeto ousado de Frank criou uma casa espetacular e, de acordo com o próprio arquiteto, a casa se projeta num penhasco, agarra as rochas, suspensa no espaço por planos horizontais sobrepostos e com continuidade da água por baixo do edifício. A casa contém ambiente simples, uma sala de estar ampla, sendo ela a parte de maior destaque. Inclusive, apresenta uma escada que conduz diretamente ao riacho. Conta com uma cozinha compacta no nível térreo e uma enorme suíte principal no segundo andar. O terceiro nível era o lugar de estudo e dormitório do filho do cliente. As circulações dentro da casa são escuras, os corredores são estreitos para que os habitantes tenham a sensação de fechamento, em comparação com a abertura proporcionada à medida que se aproximam dos ambientes principais. A beleza desses espaços se encontra em suas extensões à natureza. A série de terraços de concreto reforçados em balanços sobre as saliências rochosas e paralelas às linhas naturais do local também é o diferencial dessa casa. A estrutura das varandas são de concreto armado para se tornarem resistentes e firmes sem a necessidade de pilares para a sustentação. Entre os terraços estão os quartos com paredes de vidro, divisões transparentes entre o exterior e o interior. O restante das paredes foram construídas com pedras extraídas do local, e a enorme lareira central é composta de pedras removidas do terreno para dar lugar à construção. Frank foi um precursor da arquitetura sustentável. Seus conceitos de arquitetura orgânica são bem expressos na Casa da Cascata. Vão de encontro às propostas atuais de uma arquitetura que preserva o meio ambiente e se integra harmoniosamente. Ele reverteu a ideia de que uma casa de campo deveria ser uma casa afastada da estrada, contando com um gramado impecavelmente bem cuidado, com uma aprazível vista das áreas mais selvagens, localizada seguramente no local de implantação. Na Casa da Cascata, ele se fez de uma estrutura grande e baixa, pairando como uma pedra sobre a cascata. Parece tanto fazer parte da natureza quanto estar separada dela. O projeto da Casa da Cascata é um feito impressionante, em termos de invenção, e um dos conceitos mais originais e revolucionários da história da arquitetura. Museu Guggenheim. Foi projetado por Frank Lloyd Wright em 1943 e teve sua conclusão em 1959, já após a morte de Frank. Foi um dos seus trabalhos mais populares e longos. A forma do museu entrou em contraste com a cidade de formas rigorosas por suas curvas orgânicas, tornando-se um ícone para todos que passam e admiram. O exterior do museu é cilíndrico e em espiral, branco e feito de concreto armado. As curvas feitas no exterior do prédio tornaram o interior muito mais interessante. Ao adentrar o museu, a visão que se tem é de um átrio enorme que se encontra com uma abóbada de vidro deslumbrante. Wright propôs um piso contínuo, tal como rampas, dando conectividade a toda a obra. As pessoas vão subindo por ela e apreciando a arte exposta em seu caminho. A rampa com vistas ao átrio aberto permitiu a interação das pessoas nos diferentes níveis do prédio. Casa e estúdio de Frank Lloyd Wright. A casa foi construída em 1889 e foi sendo ampliada de acordo com as novas necessidades. Em 1909 foi transformada em apartamentos.
porém, em 1974 foi comprado e restaurado conforme era antes da reforma de 1909. Ao entrar na casa, logo pode ser vista a escada principal. A sala de estar fica à esquerda. Uma vez na sala de estar, uma acolhedora lareira fica à sua direita. Wright acreditava que a lareira era o coração da casa. A sala de estar é realmente o único ambiente que permanece hoje como estava na casa original de 1889. Duas generosas janelas proporcionam ampla luz natural, bem como assentos e o armazenamento. As duas cadeiras expostas na foto são as cadeiras originais. A sala de estar original tornou-se o estúdio de Wright após a renovação em 1895. A sala de jantar atual abriga a mesa de jantar original da família e suas cadeiras. O ambiente é bastante espaçoso, as janelas no alto da parede permitem a entrada de uma luz natural, mas ainda mantém uma sensação de privacidade no ambiente. Os filhos de Wright passaram grande parte do seu tempo no berçário. A extremidade distante de 3 lados da sala e o painel da janela acima foram adicionados quando a sala de jantar foi expandida em 1895. O berço é uma relíquia da família Wright. Cada uma das 6 crianças de Wright dormiram nele quando crianças. Todas as crianças eventualmente dormiram em uma grande sala que foi dividida pela metade. Em um lado ficou o dormitório dos filhos e outro de suas filhas. Wright e sua esposa dormiam no quarto principal, altamente estilizado, pintado pelo colaborador de Wright, Orlando Giannini. O banheiro adjacente é o único da casa e, portanto, foi compartilhado por todos os membros da família. Seus painéis de carvalho horizontalmente bandados invocam uma influência japonesa tranquila. Uma curta caminhada por um estreito corredor leva à joia da casa, o quarto dos brinquedos. A primeira coisa que chama a atenção é um grande mural acima da lareira, também pintado por Orlando Giannini, que retrata uma cena de uma das histórias favoritas das crianças. Olhando para trás em direção ao corredor, existe uma galeria superior que as crianças usavam como uma área de jogos e palco para suas apresentações. Em ambos os lados da sala são encontradas janelas que foram especificamente dimensionadas para crianças pequenas. Só se pode imaginar o quanto as crianças de Wright tiveram muito divertimento nessa sala de jogos, surpreendentemente bem concebida e incrivelmente única. As entradas da casa estão isoladas em cada extremidade de um espaço estreito através de 4 capitéis com temas de cegonha. Além das cegonhas, os capitéis também retratam uma árvore da vida, livros, bem como vários pergaminhos arquitetônicos. No primeiro plano está uma placa imponente que carrega o nome de Wright e seu logotipo para o projeto. A área de recepção tem assentos para os visitantes e um grande balcão, espaço utilizado para visualização de desenhos e plantas. Para a entrada de luz, foram feitas clarabóias muito ricas em detalhes e também 3 janelas para o auxílio de iluminação. Já a sala de desenho, à primeira vista, parece ser um espaço de trabalho bastante simples, com uma fileira de mesas de desenho em cada lado da sala. Há também um mezanino octagonal de segundo andar que rodeia o átrio e é apoiado por uma rede de correntes, aliviando assim a necessidade de colunas estruturais e, desse modo, fornecendo o espaço com uma beleza desembaçada.